Meu nome é Jorge Ribeiro, sou do Campo Limpo e gostaria de perguntar aos senhores candidatos se, como vamos saber que tudo que vocês falam não são apenas promessas, como muitos outros candidatos já fizeram em outras eleições. Prometem e depois são apenas promessas. O povo quer saber isso. Obrigado. Jorge, obrigado pela pergunta. Me dá a oportunidade de dizer a você, os que estão nos acompanhando aqui pelo portal IG e pela TV IG, eu sou um gestor, sou um administrador, eu não sou político. Eu não nego, eu não sou contra os políticos, mas eu não sou político, eu sou administrador, eu sou um gestor. Então eu não sou fazedor de promessas, eu sou um realizador. Eu venho disputar essa eleição para vencer e para fazer. A população está cansada de promessa, está cansada dos políticos que, sistematicamente, campanha atrás de campanha, vêm, prometem e não fazem. Eu sou gestor e realizador a vida inteira. Eu fui um realizador. Eu não fui um planejador, nada contra os planejadores, eu fui um executor e é isso que eu vou fazer na Prefeitura de São Paulo. Administrar bem a nossa cidade, realizar, resgatar o que São Paulo perdeu ao longo desses 4 anos, colocar velocidade, dimensão, execução de políticas sociais em saúde, habitação, educação, mobilidade urbana, geração de empregos e de oportunidades. É isso que eu vou fazer, por isso eu não sou político. Sou gestor e administrador e vou fazer isso respeitando os políticos, respeitando a Câmara Municipal de São Paulo, respeitando também o Judiciário, a promotoria, aqueles que ajudam a fazer a democracia na cidade, no estado e no país. Mas eu sou um realizador, eu sou gestor. E isso é que vai fazer a diferença para a cidade de São Paulo nesse momento. Meu nome é Israel Paulo, trabalho aqui no Brooklyn como taxista. Como todos sabem, como a mídia fala, o Uber entrou, atrapalhou boa parte da nossa categoria, certo? E boa parte do transporte público que tem nas periferias não foram resolvidas também. O Uber não resolveu nada lá. Continua da mesma forma, todas as lotações cheias, né? Os micro-ônibus tudo cheio. E os ônibus também tudo cheio. Queria saber como que você vai resolver esse problema da periferia e o problema nosso dos taxistas, que estão sem passageiro agora praticamente, maioria tudo cheio de prestação dos carros para pagar. E como que você vai resolver nossa situação? Bom, Israel e Fernando, esse é um tema delicado, mas que eu coloco com muita clareza a minha posição. Primeiro, Israel, o problema gerado pela falta de clientes ou pela diminuição de clientes nos táxis não é de responsabilidade exclusivamente dos aplicativos, é da economia do país. Há 3 anos, Israel, o Brasil vive uma recessão econômica, a mais forte e a mais grave recessão econômica da nossa história. Quem produziu isso foi o PT, o governo do PT, do Lula e da Dilma. 3 anos de recessão, 12 milhões de desempregados no Brasil, 2.400.000 desempregados na Grande São Paulo. Isso reduziu, diminuiu, enxugou a economia brasileira e todos sofreram, prestadores de serviço em todas as áreas sofreram. E, lamentavelmente, os 36, 37 mil taxistas de São Paulo, assim como no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e outras cidades, sofreram com isso também. Houve uma diminuição de clientes. Eu não sou contra o Uber, eu quero deixar isso muito claro. Ao contrário, sou favorável, mas sou favorável com a regulamentação, que aliás a Prefeitura fez. Fernando, demorou para fazer, mas fez. Agora, Israel, o mundo hoje é um mundo moderno. São Paulo tem 12 milhões de habitantes, tem consumidor para tudo. Não é preciso haver conflito entre taxistas e uberistas. É perfeitamente possível harmonizar e integrar os interesses. Tem cliente para o Uber, tem cliente para o táxi. Vocês, taxistas, fizeram um movimento recente muito bom. Adaptaram as tarifas, tiraram a bandeira 2, criaram melhores oportunidades e tornaram o táxi mais acessível. O que aconteceu? Voltou a subir o movimento dos táxis. E, ademais, a tecnologia só ajudou os taxistas. Eu me lembro, Fernando, há 3 anos, com os primeiros aplicativos, tipo 99 Táxi, Easy Táxi, as cooperativas protestavam veementemente no início. Imagina que absurdo, vão ganhar dinheiro em cima do taxista. Hoje, nenhum taxista vive sem o aplicativo. Ele depende disso. Alguns até em 70% do seu faturamento. E eu lembro que há 3 anos, sindicatos, as cooperativas eram radicalmente contra. Olha só o que aconteceu. Os que não foram contra
começaram a se adaptar mais rapidamente, o faturamento cresceu, os outros seguiram o mesmo caminho. Não é preciso hostilizar nem Uber, nem nenhum outro aplicativo, desde que eles estejam regularizados e regulamentados. E, ademais, os taxistas devem lembrar também que só eles têm vantagens para aquisição de automóveis sem impostos. Nenhum aplicativo, seja Uber ou seja qualquer outro, já temos 3 aí no mercado, tem vantagem para adquirir automóvel com 40% de desconto, sem os impostos. Só os taxistas têm. Essa é uma vantagem real, efetiva, e não tem nada a ver com a regulamentação disso no mercado com a prefeitura, porque essa é uma legislação federal que concede aos taxistas a vantagem de comprar o seu automóvel sem os impostos federais que recaem sobre eles. Quase 40% de imposto Muita na compra coisa. de um veículo. Então, Israel, é perfeitamente possível uma convivência fraterna, boa, positiva. Agindo assim, todo mundo ganha. E, finalmente, quero te dizer, outro dia, conversando com um motorista de táxi, eu sempre, quando paro perto de um ponto, eu vou conversar com um motorista de táxi. E eu fui conversar com esse senhor, aliás, tinha o seu nome, o senhor Fernando, e perguntei a ele como é que ele estava vendo o mercado, o movimento, e como é que ele viu o Uber. Ele falou, olha, eu não sou contra. Eu disse, poxa, mas que bom que o senhor entende que é possível a convivência. Eu falei, o meu filho é uberista. Olha só. O meu filho dirige um Uber. E nós convivemos muito bem. E eu entendo hoje o valor do Uber como ele entende, obviamente, até por ser meu filho, o valor do que eu faço. Convivência, aproximação, integração, é nisso que nós apostamos. Você acha que vai haver uma acomodação natural do mercado? Natural, é preciso sempre ter regra e observar as regras também. Você não pode ter, vamos dizer, um número excessivo de veículos nos aplicativos sem controle. Seria o mesmo que você imaginar que hoje você tem 37 mil, 36, 37 mil táxis, e da noite para o dia surgissem 40 mil, 42, 44, 45 mil. Isso poderia degenerar o mercado. Aí precisa ter, lembra que eu te falei da função reguladora? Sim. A função reguladora cabe ao Estado. O Estado tem que ter essa função para evitar que essa competição destrua a oportunidade de emprego e de renda das pessoas. Eu me chamo José Maria de Magalhães, moro aqui no Brooklyn, na rua Guararapes, próximo do local que eu estou. A pergunta que eu faço é relativamente à situação do nosso ensino municipal. Por que a gente está tão atrasado pelo que eu vi nos jornais na última colocação do IDEB? Será que falta ação, falta projetos ou falta algo mais que a gente tenha que pensar para esse futuro da nossa cidade, que diz ser a 4ª do mundo, e para o nosso país? Olha, Zé Maria, falta tudo, você tem toda a razão. É muito ruim a educação municipal e você tem toda a razão em observar até nos pontos que você colocou. É uma educação não tecnológica, muito distante da realidade de hoje. Jovens, crianças e jovens querem tecnologia, Fernando. As crianças não querem mais lousa de pedra e giz, com todo respeito. Querem tecnologia, tablets, computadores, celulares, tecnologia, banda larga, Wi-Fi gratuito, que as escolas não têm, poucas têm, pouquíssimas têm. Querem também que os professores tenham a oportunidade da sua requalificação contínua, para que eles possam estar atualizados e oferecer aos seus alunos o que de melhor o ensino pode proporcionar, sobretudo no campo da tecnologia. É preciso também ter escolas maiores. Os CELS representam uma boa iniciativa, e eu reconheço, só que nós temos que ter mais CELS. A Prefeitura implantou pouquíssimos, na verdade, muito menos do que tinha planejado. Nós temos que implementar e ampliar a multiplicação dos CELS. E sabe por quê? O ideal é termos a educação plena, a educação que ofereça o tempo integral, para que as crianças possam passar o dia na escola. Com isso, terem melhores aulas, educação física, portanto, esportes, a prática do lazer, a prática da cultura e a alimentação, 5 refeições por dia. Uma parte considerável, Zé Maria, das crianças que frequentam as escolas públicas, municipais, na periferia da cidade de São Paulo, só come na escola, não tem alimentação em casa. Então, isso é que nós temos que melhorar e ampliar nestes pontos. Não é apenas isso, mas também isso. E, finalmente, o tema das creches, que é uma tristeza. São Paulo tem 113 mil crianças fora das creches, de 0 a 3 anos. Se essas crianças não tiverem o amparo, não tiverem o ensino, a educação, a nutrição
e a ação preventiva da saúde nesta faixa etária já serão perdedores. Quando forem para a escola, já serão perdedoras. Já não terão mais chance de se tornarem executivos, de se tornarem profissionais, de se tornarem empreendedores. Há que se mudar essa perspectiva da educação na cidade de São Paulo e realizar um programa de integração também melhor entre as escolas públicas municipais e estaduais. É possível melhorar? É possível melhorar mais rapidamente, com mais eficiência e principalmente prestigiando os profissionais da educação, os gestores, os professores, gente valorosa, mas que precisa receber a requalificação, seus programas de treinamento, de atualização permanentemente. E, se possível, uma remuneração também melhor. Meu nome é Mário Ridaca, eu moro no Campo Belo, perto do aeroporto. A minha pergunta seria com relação aos moradores de rua, se existe algum projeto mais específico, mais profundo com relação a este pessoal. Obrigado. Mário, que bom que você fez essa pergunta. Mostra que você tem bom coração e que você quer uma cidade mais humana. É inacreditável que São Paulo tenha 16 mil pessoas morando nas ruas, debaixo de viadutos, de marquises, na frente de lojas, em praças, em parques, em canteiros, jogadas, desprezadas para a vida. Fora os quase 3 mil que vivem na Cracolândia, nas Cracolândias, que agora são 6 Cracolândias na cidade de São Paulo. Isso é desumano. Cabe à Prefeitura estabelecer um programa de humanização. E como fazer isso? Criando abrigos, áreas públicas da Prefeitura de São Paulo, reformadas e colocadas em condições adequadas. E não como são hoje, são escuras, são fétidas, são feias. De forma geral, elas são muito inadequadas. Por isso que o morador de rua não quer ir para lá. Primeiro porque não tem água quente no chuveiro. Depois a iluminação é deficiente, não tem câmera, as pessoas são roubadas. Terceiro, não tem canil. Pode levar seu cachorro. Muitos moradores de rua, você já leu isso. Sim, e eu não só li, como eu fui conversar com moradores e moradoras de rua. Aquelas que são solteiros ou mães solteiras, abandonadas pelo marido, dependem do cão. O cão é o seu melhor amigo. Se não fosse o cão, estariam já bebendo ou se drogando e se entregando para a morte, enquanto o cão é o companheiro delas. Ora, o que custa ter a sensibilidade de colocar canis nas áreas de abrigo para que os cães possam estar ali, serem alimentados, serem bem tratados também? Não faltam instituições do terceiro setor que apoiariam essa iniciativa e dariam sustentação, inclusive, de tratamento, de alimentação e veterinário para esses animais, para os cachorros e também para os gatos. E oferecer a essa população espaços condignos, com iluminação, com banheiros limpos, com água quente, com cama, com colchão, com acolhimento e também com a possibilidade delas terem ali uma melhor formação ou o início da sua formação qualificante, para que elas possam ter uma oportunidade de emprego. Nós não vamos viver nessa recessão mais tempo, a Dilma já foi, graças a Deus. Tchau, já foi embora. Nós vamos agora retomar o crescimento econômico no país. Isso vai começar gradualmente a gerar mais oportunidades de emprego. Se nós qualificarmos essas pessoas, elas terão também oportunidades. Então, retirá-las das ruas, colocando em abrigos com qualidade. Senhores candidatos a prefeito, queria saber o que vocês vão fazer a respeito dos radares que estão nas marginais. Em relação à velocidade, se vai mudar ou se não vai, eu queria saber a esse respeito. Vamos lá, ele não falou o nome, mas enfim, você que está nos acompanhando, provavelmente é um taxista, estou vendo ali que ele está na frente de um táxi, quero deixar muito claro para você, vai acabar a indústria da multa em São Paulo. Vai acabar a indústria da multa em São Paulo. Essa obsessão pela multa, Fernando, vai acabar. Vamos ter, evidentemente, a obediência à legislação, mas com essa obsessão de multar, vai acabar. Vai acabar. Eu não sei se o prefeito comentou, mas até julho desse ano foram emitidas 13 milhões e meio de multas. R$1 bilhão de multa para as pessoas. Tem gente que não consegue mais pagar tanta multa que recebe, principalmente quem é transportador, quem tem pequenas empresas de transporte e até motorista de ônibus. Motorista de ônibus, quando recebe uma multa, é ele que paga. Não é a concessionária que paga, ele é que paga. Mas há uma obsessão nesse sentido. Velocidade das marginais, também deixar claro para você e vocês todos que estão nos assistindo, e a você, Fernando, muda na semana seguinte. Na semana seguinte, passa a ter a velocidade
90, 70 e 60 km por hora nas marginais Tietê e Pinheiros. Isso não vai aumentar o número de acidentes. Nós vamos implementar a sinalização eletrônica para advertir e orientar os motoristas no sentido do que tem pela frente, orientá-los a não utilizarem telefones celulares. Fernando, a maior causa de acidentes com vítimas na capital de São Paulo é o uso do celular enquanto as pessoas estão dirigindo em qualquer velocidade. Em qualquer velocidade. A distração que você tem ao falar no celular, você pode estar 20 por hora, que você vai provocar um acidente, e se você estiver em situação de fragilidade sem o seu cinto de segurança, mesmo a 20 por hora, você terá ferimentos. E além disso, a marginal Tietê e Pinheiros, alguns esquecem disso. Nos horários de pico, o trânsito é tão intenso que não há como você expandir a velocidade. Os acidentes acontecem mais na madrugada, né? Lógico. E aí você pode ter, na madrugada, quando você faz o uso inadequado do celular, quando você bebe antes de dirigir, circunstâncias como essa. Ou permite a favelização nas marginais. As marginais são vias expressas. Onde você tem vias expressas, isso é legislação, a legislação brasileira, aliás, Código Nacional de Trânsito. Você, onde tem vias expressas, não tem cruzamento de pedestres, nem em faixa, nem fora de faixa. Até porque as marginais são lindeiras ao rio. Você, de um lado, não chega a outro lado nenhum, tem o rio. Ora, você não pode penalizar 3,5 milhões de pessoas que usam as marginais diariamente, entre o ir e vir. 3,5 milhões de pessoas utilizam isso. Pessoas que se dirigem aos aeroportos, o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto de Campinas, impondo uma velocidade de 50 km por hora às 2 horas da madrugada. Para quê? Mas e esses estudos que mostram que houve uma diminuição de 20 segundos, uma associação de médicos, por exemplo, médicos especialistas em medicina do tráfico, está divulgando muito isso, Fernando, que teria havido uma diminuição de 21% nas mortes. No todo, não apenas as marginais. São Paulo tem milhares de ruas, milhares de avenidas, não são apenas as marginais. E há que se considerar também um dado que a Prefeitura omite, não sei se deliberadamente ou por esquecimento. 11% das pessoas que dirigiam seus automóveis antes da crise econômica não dirigem mais, porque não tem dinheiro para o combustível e manutenção do automóvel. E outras também que nesse bojo tomaram já tantas multas que não conseguem mais dirigir, colocar os seus automóveis em funcionamento. E vou dar um outro dado para você importante. Quase 12,7% nas estradas estaduais, e são as melhores estradas do Brasil, as estradas concessionadas do governo de São Paulo, todas elas operadas por empresas terceirizadas. Houve uma redução de 12,7% de acidentes, dados de 2015, e não houve nenhuma redução de velocidade nas estradas. Nenhuma. Não é necessariamente nas marginais, volto a mencionar aqui, vias expressas, não há uma correlação imediata e direta entre redução de velocidade e redução de acidentes. Pode haver, eu reconheço, mas não é necessariamente isso. Campanhas educativas, sinalização eletrônica, orientação aos usuários, informação, iluminação e, obviamente, orientação de trânsito. E quanto a essa volúpia das multas, vai acabar. Nós não vamos ter mais guarda civil metropolitano escondido atrás de colunas, atrás de árvores e em cima de viadutos, com pistolinha, para multar você, a sua família, as pessoas que fazem parte do seu dia a dia, que ficam penalizadas, e a prefeitura dizendo que isso é para educar. Ora, se fosse para educar, por que esconder? E por que colocar a Guarda Civil Metropolitana, se já tem 928, quase 1.000 radares na cidade, precisa mais? E imobilizar essa gente que devia estar na rua para defender as pessoas, protegê-las, integrá-las com a polícia militar, permitir que elas fiscalizassem as escolas que estão sem a ronda noturna, porque não tem o policiamento da Guarda Civil Metropolitana. As unidades públicas de saúde da Prefeitura não têm segurança da Guarda Civil Metropolitana. Tem a segurança particular, que custa caro, onera o Estado e não tem o mesmo treinamento que tem a Guarda Civil Metropolitana. A Guarda Civil Metropolitana vai voltar para as ruas e integrada com a Polícia Militar. Meu nome é Luiz, eu moro no bairro de Emerino Matarazzo. Eu queria saber dos candidatos a prefeito de que forma eles irão investir na habitação. Luiz, boa pergunta. Há um déficit gigantesco de habitações populares em São Paulo. Estima-se, em torno de 1 milhão de pessoas que estão esperando, na fila da espera, para uma habitação popular. As chamadas habitações de interesse social. A Prefeitura foi muito mal nessa área, foi mal em praticamente tudo.
Mas nessa área foi bastante mal. Por quê? Confiou no programa Minha Casa Minha Vida, confiou numa parceria com o governo federal e o governo federal simplesmente deu o cano na Prefeitura de São Paulo. O prefeito Fernando Haddad nos disse, sem querer te interromper, nos disse ontem aqui que o último contrato que ele assinou com Minha Casa Minha Vida, com a Caixa Econômica, foi em novembro de 2014, há 2 anos. Está vendo? E provavelmente não foi cumprido. Muito provavelmente assinou e a Caixa não cumpriu. Ele foi rendido nisso. Ele acreditou que esse programa era para valer, confiou na Dilma e olha no que deu. Não deu. Simplesmente não conseguiu executar. O que nós vamos fazer aqui é o programa Casa Paulista, programa que o governo do estado já vem realizando através de PPPs, que funcionam muito bem. Aliás, eu fui visitar recentemente uma, Fernando. Recomendo até que, se você tiver chance, vá visitar. Nos Campos Elíseos, ali onde era a antiga rodoviária de São Paulo, ao lado da Nova Luz, em frente ao Auditório São Paulo, a Sala São Paulo. Ali estão sendo construídas habitações, edifícios, não são casas de 4 andares, nem de 5 andares, são edifícios de 11, 14 andares, com elevador, que é outro ponto que eu defendo. Por que não pode ter a população mais simples, não pode ter direito a elevador no seu apartamento popular? Por quê? Tem que ter, e o Casa Paulista tem elevador social e elevador de serviço. E as construtoras que são autorizadas através do regime de PPP, parceria público-privada, são obrigadas a, durante 20 anos, fazerem a manutenção dos elevadores. E ali é exemplar, porque as casas, os apartamentos de interesse social são bem arrumados. Eu vi as plantas, eu vi o modelo, muito direito. Aliás, são maiores do que alguns modelos vendidos no centro da cidade por construtoras comerciais, que fazem a venda disso comercialmente. Além disso, todos com elevadores, todos com área de lazer e de esportes no piso térreo e na parte frontal, lojas, para permitir que pequenos comércios, cabeleireiros, manicures, pequenas mercearias ou outros comércios, seja de produtos, sejam de serviços, estejam ali e permitam que as próprias pessoas, ou sejam usuárias, ou sejam exploradoras, ou sejam empregadas deste comércio. É uma formulação mais adequada, mais justa e mais humana também. Este é o modelo que nós vamos adotar, não só na área central da cidade, mas principalmente na área central, por uma razão até que você sabe. A área central tem boa infraestrutura de transportes, tem boa infraestrutura de lazer, tem boa infraestrutura para a área de alimentos, tem boa infraestrutura na área cultural. E assim podemos resgatar também o centro da cidade de São Paulo. O que a população deseja, o que você que está nos assistindo aqui pela TV IG, pelo portal IG, deseja, é um bom gestor, um bom administrador para a cidade, que faça as coisas funcionarem, que acabe com a burocracia, que coloque a saúde e a educação nos trilhos, que dê oportunidade às pessoas no emprego, no empreendedorismo, que faça a cidade sair dessa letargia, devagar, quase parando. São Paulo já foi o pulmão do Brasil, hoje não é mais. O Rio de Janeiro hoje é uma cidade mais vibrante do que São Paulo. Sorte do Rio e que bom, mas nós temos que resgatar isso para São Paulo. E não há bairrismo nisso para você que provavelmente, como eu, que sou filho de nordestino, não entende São Paulo como a cidade dos paulistas. São Paulo é a cidade dos brasileiros, é a maior capital do Brasil. É isso que eu quero fazer com a minha energia, com o meu coração, com o meu preparo, com a minha condição de empresário, ajudar a cidade. E olha, vou continuar fazendo uma campanha limpa, propositiva, não fico destruindo as pessoas. Você viu que eu não entrei aqui para falar mal do A, do B, do C, do D, dos meus adversários, ou daqueles que estão disputando comigo o direito de se tornarem prefeito ou prefeita da cidade de São Paulo, mas proposições, discutir soluções para a cidade. Eu acho que é isso que a população quer. E se você me avaliar bem, vote em mim. Eu posso dizer a você que você não ficará decepcionado. Vou cumprir a minha missão e muito bem.